Boa tarde, alunos do terceiro ano. Nós estamos lendo, né, ou lemos já no primeiro bimestre, esse livrinho E Algo Aconteceu Naquele Dia. Esse livrinho fala de uma história, né, muito interessante da boa ação. Ou seja, nessa primeira parte aqui, o menino vai para o recreio e ele, com a pressa de ir para o recreio, o que ele faz? Ele olha para o chão e vê uma notinha, um dinheiro. E esse dinheiro é no valor de R$ 50. Ele olha para a nota, pega a nota e sai correndo, né? Sai correndo para onde? Para entregar à coordenadora. A coordenadora chamava Sandra. E Sandra estava na sala dela quando ele chegou entregando essa nota de R$ 50. E ela se sentiu feliz e falou que ia saber, né, quem era o dono, ia procurar em sala para saber qual era o dono. E nesse mesmo dia, ele plantou uma flor invisível de esperança no coração dela, né? E aqui ela foi almoçar com a colega dela. A colega dela se chamava Dulce. E nesse período que ela foi almoçar com a colega dela, o que a colega dela fez? Só contou sobre a vida dela, que o pai dela estava com mal do Alzheimer, ela estava triste por causa disso. E com a colega dela contar isso a ela, né, a Sandra, o que Sandra fez? Entregou um livro para a colega dela, que falava sobre paciência e tolerância. E ela chegou a casa, contou a história, né? Abriu o livro, tomou um banho, né? Conversou com os pais e abriu o livro para contar a história para os pais, né? Da história. Mas aí chegou um primo dela, que se chamava Guilherme. Sentiu o cheirinho de um bolo que ela estava fazendo naquele momento. E nesse bolo, mesmo o que ela fez? Como ela estava se sentindo feliz por ter ganhado o livro, que Sandra também, o que Sandra fez? Plantou uma flor invisível de esperança no coração dela. E essa flor fez com que ela ficasse feliz. E com isso, o que ela fez? Deu alguns pedaços de bolo, não deixou o primo dela sair sem alguns pedaços de bolo. Então ele comeu o bolo e levou também o bolo para a outra sua prima. E aí, ao caminhar, né, o que aconteceu com o primo dela? Ficou preso no trânsito, o trânsito estava muito carregado, né? Então ele ficou preso no sinal e se aproximou, né, uma mulher. E essa mulher estava querendo pedir alguma coisa a ele para comer. E ele, como estava com um pedaço de bolo no banco da frente, ele pegou esse pedaço de bolo e deu à mulher e se sentiu feliz. Se sentiu feliz por ter dado, por ter compartilhado esse pedaço de bolo com a mulher, que se chamava Isabel, né? E nesse mesmo instante, ela olhou o bolo, sentiu e logo comeu um pedacinho de bolo. Comeu um pedacinho de bolo e achou uma delícia, ficou feliz. E ela olhou para o lado, viu um carroceiro, uma pessoa puxando uma carroça, que se chamava Benício, se aproximando dela, né? E por Guilherme ter plantado invisível uma flor de esperança no coração dela, o que aconteceu? Ela pegou os outros pedaços de bolo, viu que Benício tinha mais 2 filhos, né? No caso aí, ele tinha mais 2 filhos. Então, o que Isabel fez? Entregou os pedaços de bolo, os 3 pedaços de bolo que estavam, a Benício, para repartir com seus filhos. E assim, eles ficaram agradecidos com essa bondade deles. Aí, caminhando, né, no decorrer da história, Benício chegou em casa, né, ele tinha muitas dificuldades com a sua mulher, mas mesmo assim, como ele estava feliz, porque Isabel, né, tinha feito alguma coisa boa para ele, né, plantado uma flor invisível de esperança no coraçãozinho dele, então ele chegou bem em casa, não chegou falando coisas ruins, chegou bem. E a mulher estava muito agitada, a esposa dele estava muito agitada, começou a querer brigar com ele. Mas ele chegou, pediu desculpas, falou que não ia fazer mais isso. E se sentiu assim,
bem. E ela assim, ficou admirada com o marido nunca ia pedir desculpa a ela. Mas mesmo assim, isso aconteceu, né? E nesse período ele, né, deixou de beber, ele bebia, tudo mais, que ia viver uma coisa boa e deu até uma rosinha para ela, uma florzinha, um buquê de rosas para ela se sentir bem, né? E como, né, de costume, Nivaldo, pai de Nicolas, chegou do trabalho, já eram 21 horas, era tarde quando ele chegou do trabalho. Além de uma reunião de última hora, ele pegou um tremendo trânsito, foi deixando a pasta no sofá e aos berros chamou pelo filho. Então ele chamou pelo filho: Nicolas, Nicolas, Nicolas. O menino apareceu. Que foi, papai? Nossa, que susto! Você chega gritando. É para espantar o cansaço. Olha só, seu tio passou lá no escritório e sua tia pediu para lhe entregar esse envelope. Então, que surpresa, né, para ele ter recebido um envelope da tia. E ele logo foi abrir. E o que tinha dentro? Uma notinha de R$ 50. E ele ficou admirado, porque ele contou toda a história, né, para a mãe e para o pai, que ele tinha achado naquele dia uma notinha de R$ 50. E chegou a noite, ele recebeu uma notinha de R$ 50. Então Nicolas estava de queixo caído com a coincidência. Ele tinha encontrado e devolvido uma nota de R$ 50 pela manhã e ganhava uma igualzinha à noite. Todo abafado, contou aquela história maluca para o pai. Naqueles dias, dentro do peito, uma esperança do tamanho do mundo, Nivaldo nem precisou explicar nada para o filho. Ele havia entendido tudo e um pouco mais. Então nós devemos ser o quê? Bondosos. Não devemos achar as coisas e ficar pra gente. Devemos entregar, devemos sempre fazer o bem. Se a gente tem alguma coisa para fazer que vai machucar o outro, melhor a gente não fazer. Melhor fazer, plantar, né, uma flor de esperança no coração das pessoas. E isso que a gente deve fazer a todo momento, como ensina esse livro, né? E algo aconteceu naquele dia. E o que aconteceu hoje, no dia de vocês, hein?